Você já percebeu que alguns homens não precisam fazer nada, e mesmo assim as mulheres parecem ser atraídas por eles? Eles não falam alto, não exibem nada, e ainda assim, quando entram em um ambiente, algo muda. É quase imperceptível, mas dá para sentir. Um leve desconforto, uma curiosidade silenciosa, uma energia que chama a atenção sem pedir por ela. Enquanto muitos se esforçam, falam demais, tentam provar valor. Esses homens apenas existem com presença. E é aí que a tensão acontece. Não a tensão do medo ou da competição, mas a tensão do mistério e da emoção. O tipo de tensão que faz uma mulher sentir algo sem entender exatamente o que. É o que desperta o desejo, o interesse, a vontade de descobrir quem você é. E o mais curioso, a maioria dos homens tenta criar essa tensão com palavras, com joguinhos, com estratégias. Mas o segredo está em algo que não pode ser ensaiado, apenas sentido. Hoje, eu vou te mostrar como criar tensão com qualquer mulher, sem ser forçado, sem manipular e sem precisar fingir nada. Mas antes, você precisa entender algo essencial. A tensão que atrai não nasce da ação, ela nasce da presença. A maioria dos homens tenta conquistar uma mulher a partir da ansiedade. Querem ser percebidos, aprovados, desejados. E nessa busca, acabam transmitindo exatamente o oposto do que desperta a atração. Carência, necessidade, urgência emocional. É aquele comportamento de quem parece sempre tentar demais. Fala rápido, ri sem motivo, se explica o tempo todo, ou fica preso tentando decifrar cada reação dela, como se fosse uma prova de que ela gosta ou não gosta. Mas sabe o que isso faz? Destrói o magnetismo, porque a energia da tensão só existe quando há espaço, silêncio e mistério. Quando um homem está inteiro dentro de si, quando não tenta preencher o espaço com palavras ou esforço. Ele transmite algo que o inconsciente feminino reconhece de imediato: segurança emocional. E é exatamente essa segurança que gera o desejo. A mulher sente que ele não precisa dela, mas a escolhe. E essa é a diferença entre um homem que cria tensão e um homem que tenta forçar conexão. A tensão verdadeira não é física, é emocional. Ela é gerada pela diferença de energia entre o controle e a entrega. Quando você está no controle de si, mais aberto à conexão, você cria uma dança silenciosa, e é nessa dança que nasce o desejo. Mulheres sentem a sua energia antes de ouvirem suas palavras. Se a sua energia grita, "Me nota, por favor", ela se fecha. Mas se a sua energia diz, "Eu estou aqui, inteiro, em paz comigo", ela se aproxima, sem nem entender o porquê. Atenção! Não está no que você faz, está no que você é. Pense por um instante. Quando foi a última vez que você esteve diante de uma mulher e sentiu seu corpo reagir antes mesmo de pensar? Talvez o coração acelerou, a voz ficou diferente, o olhar vacilou. E sem perceber, você começou a tentar controlar cada movimento, cada palavra, tentando parecer confiante, mas se sentindo cada vez mais artificial. É assim que nasce o erro da maioria dos homens. Eles tentam parecer o que ainda não sentem, achando que agir confiante é o mesmo que ser confiante. Mas a mulher não sente o que você diz. Ela sente o que você transmite. E o que transmite vem de dentro. Da sua energia, da calma no olhar, da pausa entre uma frase e outra, da ausência de pressa, do silêncio confortável que você sustenta sem medo. Pilar 1. O poder do silêncio interno. Você só cria tensão quando o silêncio interno é mais forte que o ruído da necessidade. Homens ansiosos têm pressa. Querem a validação rápida, o sinal imediato, o "ela gostou de mim". Mas o silêncio é o que gera o contraste. E o contraste é o que cria curiosidade. Quando você fala pouco, observa mais. Quando permite que o espaço entre uma palavra e outra respire, ela sente algo diferente. Sente que não está diante de um homem comum. Sente que há algo nele que ela ainda não entende. E é aí que começa o fascínio. Mulheres não se atraem por homens que se explicam, mas por homens que permitem ser descobertos.
Pilar 2. Atenção entre controle e entrega. Toda atração nasce do equilíbrio entre duas forças opostas, controle e entrega. O homem que tenta controlar tudo perde a leveza. O homem que se entrega demais perde a força. Mas o homem que domina a si mesmo e permite que a emoção flua sem se perder nela, esse é o que cria tensão natural. Porque ele transmite contraste, firmeza e vulnerabilidade, presença e mistério. É essa combinação que gera o campo magnético entre você e uma mulher. A energia masculina segura e calma desperta na mulher o desejo de se abrir emocionalmente. Ela sente que pode se entregar sem perder o controle, e é nesse espaço que o desejo cresce. Não há jogo, há energia. Pilar 3. A presença que fala mais que palavras. Você já percebeu como alguns homens conseguem dizer muito apenas com o olhar? É porque eles não estão tentando causar nada. Eles estão presentes, sem precisar provar, conquistar ou impressionar. Quando você está presente, o olhar deixa de ser uma ferramenta de conquista e passa a ser uma ponte emocional. Você não olha para ser notado. Você olha para ver de verdade. E esse olhar desperta algo primal. A mulher sente que há um homem ali, não um personagem. Ela sente que pode confiar na energia que vem de você, porque você não está tentando forçar conexão. Está simplesmente permitindo que ela aconteça. Pilar 4. O mistério da energia masculina. Calma. A energia masculina calma é magnética, porque não precisa do resultado para se afirmar. Ela já é completa. Enquanto o homem inseguro busca sinais de aprovação, o homem centrado se torna o sinal. Ele é o ambiente que cria o desejo. O ar muda quando ele chega. A conversa desacelera, o tom de voz dela muda, o corpo responde, o olhar fixa. Nada disso é planejado. É consequência da energia que você carrega. Você se torna aquele tipo de homem que não conquista mulheres, as faz sentir algo que elas não conseguem explicar. E isso, meu amigo, é o que diferencia quem tenta ser desejado de quem já é o próprio desejo em movimento. Pilar 5. A tensão é um diálogo de emoções. Criar tensão não é sobre dominar o outro. É sobre dominar a si mesmo. É sobre perceber as sutilezas, o olhar, a pausa, o gesto, o ritmo. Quando você aprende a ler o que sente e responde com calma, você cria uma sincronia. A mulher sente isso no corpo. Ela se ajusta à sua energia. Começa a espelhar seus gestos, a respirar no mesmo ritmo e, sem perceber, está completamente envolvida. Mas isso só acontece quando você não está tentando causar algo. Você apenas é. E esse ser é o que desperta o sentir nela, como gerar tensão natural sem fingir nada. A tensão verdadeira é uma consequência da sua energia interna, não do seu comportamento externo. Mas para que isso se manifeste, você precisa reaprender a estar presente. E isso começa com pequenas atitudes. Passo 1. Silencie o impulso de provar algo. Antes de qualquer conversa com uma mulher, seja por mensagem, pessoalmente ou até nas redes, perceba o impulso de querer ser interessante. Esse é o primeiro ladrão da sua energia masculina. Toda vez que você tenta causar algo, o seu corpo sai do eixo. Você passa de centrado a carente. Respire fundo e volte para si. Olhe nos olhos, ouça com atenção, fale pouco. Sinta o peso das palavras antes de soltá-las. O silêncio, quando vem de um homem seguro, é mais atraente que qualquer fala ensaiada. Passo 2. Transmita calma mesmo quando há tensão. Quando há atração, naturalmente surge desconforto. O corpo reage, o coração acelera, a mente quer agir. É aí que você prova quem é. Homens que não sabem lidar com esse desconforto falam demais, se mexem demais ou quebram o clima. Homens que entendem a tensão usam o desconforto como ponte de conexão. Se o momento fica intenso, respire. Permaneça ali, olhando, sentindo, sem se justificar. É esse controle emocional que a faz sentir desejo. Não porque você é frio,
mas porque transmite domínio sobre si. E esse domínio desperta segurança. Passo 3. Use o olhar como linguagem. O olhar é a forma mais pura de criar tensão. Mas não é o olhar invasivo, de quem quer pegar. É o olhar de quem vê, de quem observa e reconhece, sem pressa, sem intenção oculta. Quando olhar para ela, sustente o contato por meio segundo a mais do que o normal. Não sorria logo. Permita que o silêncio fale primeiro. É nesse instante que o cérebro dela começa a tentar decifrar o que você está transmitindo. E é exatamente aí que nasce a curiosidade e o desejo. Passo 4. Domine sua energia antes de entrar em qualquer ambiente. Homens que criam tensão não entram em um lugar buscando atenção. Eles entram em estado de presença. Antes de sair de casa, pratique um ritual simples. Respire fundo, endireite a postura, sinta o chão sob os pés. Não pense em quem vai estar lá, nem em como será recebido. Apenas se conecte à ideia de estar inteiro, sem precisar provar nada. A energia da atenção é a energia do eu me basto. Quando o seu corpo transmite isso, o ambiente responde. Você não precisa ser o mais bonito, o mais falante ou o mais experiente. Você só precisa ser o mais centrado. O resto acontece naturalmente. Passo 5. Fale menos, sinta mais. A tensão não se cria com frases, mas com ritmo emocional. Perceba o clima da conversa, o tom da voz dela, a linguagem corporal. Se ela se inclina, diminua o volume da sua voz. Se ela ri, sorria levemente. Não force intimidade, apenas espelhe sutis movimentos. Isso faz com que ela se sinta emocionalmente vista. E é essa sensação que cria conexão e desejo. Passo 6. Aprenda a não correr atrás da emoção. O homem que cria tensão não persegue emoção. Ele gera emoção. Quando algo o toca, ele sente, mas não se descontrola. Não manda mensagem desesperada, não tenta resolver tudo na hora. Ele deixa o espaço existir. Esse espaço é o terreno onde a mulher sente saudade, curiosidade e desejo. Não responda impulsivamente. Não queira acelerar o processo. A tensão vive no ainda não. Quando você entende isso, nunca mais precisa forçar nada. Passo 7. Transforme a ansiedade em presença. Da próxima vez que se sentir nervoso diante de uma mulher, não lute contra isso. Sinta. O frio na barriga, o batimento acelerado, o calor nas mãos. Tudo isso é energia vital. A diferença é que o homem ansioso deixa essa energia subir a cabeça e o homem consciente canaliza para o corpo. Respire, relaxe os ombros, sinta os pés. A energia desce e você volta para o agora. É nesse agora que mora o magnetismo. Porque o agora é o único lugar onde uma mulher realmente te sente. A energia que ela sente antes de você falar. No fim das contas, criar tensão com uma mulher não tem nada a ver com conquistá-la. Tem a ver com conquistar a si mesmo. Você não desperta desejo porque aprendeu frases certas, mas porque aprendeu a viver em paz com o próprio silêncio. Mulheres sentem quando um homem carrega dentro de si o caos não resolvido, a necessidade de ser aprovado, o medo de não ser suficiente. Mas também sentem quando há algo diferente. Uma tranquilidade que não depende de resultado. Um olhar que não suplica, mas observa. Uma presença que diz: eu estou aqui, inteiro, e se você quiser, venha me descobrir. Esse é o tipo de homem que não persegue. Ele atrai. Não porque quer dominar, mas porque está em domínio de si mesmo. A verdadeira tensão nasce quando a energia entre vocês começa a falar uma língua que o ego não entende. É o corpo dela reagindo antes da mente. É o olhar que dura um pouco mais. É o silêncio que diz o que as palavras não precisam. E tudo isso acontece quando você deixa de agir por medo e começa a se mover por presença. Quando você para de correr atrás de provar valor e passa a encarnar o próprio valor. Então lembre-se, a tensão é um reflexo da sua energia emocional. O desejo nasce do seu equilíbrio. O magnetismo vem da sua calma, quando você muda a forma como se sente consigo mesmo.
você muda o que ela sente por você. Se este vídeo te fez refletir, te fez enxergar algo diferente em si mesmo, é porque o processo já começou. Mas se você quer ir mais fundo, entender de verdade as dinâmicas emocionais, curar as feridas que sabotam suas relações e se tornar o tipo de homem que atrai o amor certo sem perder a paz, eu quero te convidar para conhecer a Metamorfose, a nova coletânea de 10 e-books que eu, Ayla, criei para quem decidiu dar um basta nos relacionamentos frustrados e se reconstruir de dentro para fora. Cada e-book é uma etapa de transformação emocional, onde você vai aprender a curar rejeições, reconquistar sua autoestima, comunicar-se com consciência e viver relacionamentos verdadeiros, sem dor, sem dependência e sem medo de perder. Os links estão na descrição. Comece agora, porque o homem que domina a própria energia domina naturalmente o desejo e principalmente a própria vida. O desejo começa no silêncio e o silêncio começa em você.